Vamos ler a palavra de Deus. Nós estamos com um tema, uma chamada à liderança. Nosso CAL, Capacitação Avançada de Líderes. E estamos falando de alguns princípios indispensáveis para uma liderança bem-sucedida. E falamos aqui que todos nós exercemos liderança, seja em um nível, seja em um outro nível, no nível inferior, no nível médio, no nível superior, mas todos nós lideramos. Não existe ninguém sobre a face da terra que tenha o direito de abrir a sua boca e dizer que não lidera nada, porque você lidera. Você lidera a sua vontade, você lidera o seu tempo, você lidera as suas atitudes, você lidera a sua casa, você lidera as suas finanças, você lidera os seus filhos, você lidera alguma coisa na igreja, você lidera alguma coisa na empresa que você trabalha, você lidera. Então todos nós lideramos. E para dar base a este princípio, que é o princípio da humildade, que nós vamos falar hoje, eu quero ler alguns textos. Já falamos aqui do princípio da visão, já falamos do princípio do estabelecimento de metas, já falamos do princípio do amor e hoje é o princípio da humildade. Provérbios 15:33 diz assim: o temor do Senhor é a instrução, da sabedoria é a instrução da sabedoria, e procedendo a honra vai a humildade. Antes de você ser considerado, antes de você ser valorizado, antes de você ser assalariado, antes de você ser promovido, vai a humildade. Antes da humildade, ou antes da honra, antes do valor, vai a humildade. Provérbios 18:12 confirma: o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Nós queremos muito a honra, nós queremos muito a valorização, nós queremos muito o prestígio, nós queremos muito a promoção, nós queremos muito sermos honrados. Mas será que nós temos humildade o bastante, o suficiente para sermos honrados? Porque o texto está dizendo que antes de ser honrado, vai a humildade. Diante da honra vai a humildade. Quem abre o caminho da honra é a humildade. Quem abre o caminho da promoção é a humildade. E ainda Provérbios 22:4, o galardão, o prêmio, o valor, o salário da humildade é o temor do Senhor. São riquezas, honra e vida. Sem humildade não vamos a lugar nenhum. Nós vamos ver isto hoje. E muitos outros textos que nós poderíamos ler, mas nós vamos ler no período da ministração. Nós já estivemos falando e antecipando algo muito importante sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito mas alguém, um escritor muito bom, ele colocou o fruto do Espírito é amor, 2 pontos. Em todas as Bíblias, em todas as versões, nós vamos encontrar que o fruto do Espírito é 2 pontos: amor, paz, benignidade, bondade e assim por diante. Mas ele, na sua argumentação, ele disse que a pontuação não é inspirado, porque para cada versão, dependendo da palavra, do sentido da palavra, muda a vírgula, muda o ponto e vírgula, muda a interrogação, muda os 2 pontos. Então, baseado nessa argumentação dele, ele tomou a liberdade de colocar os 2 pontos depois da palavra amor. Então, o fruto do Espírito é amor, 2 pontos. Aí ele disse: alegria é a música do amor, a paz é a harmonia do amor, a longanimidade é a resistência do amor, a benignidade é o serviço do amor, a bondade é o comportamento do amor, a fidelidade é a medida do amor, o autocontrole é o domínio do amor. E hoje que nós vamos ministrar é a humildade, que é também mansidão, é a expressão do amor. Então a humildade é a expressão do amor. Nós vamos ver, vamos notar o amor pela expressão. Então, meus amados, se a humildade é a expressão do amor, é um senso
de inferioridade que permeia a consciência do líder. Se ele for exaltado, ele não tem como ter esta bênção de ter a sua consciência permeada. Então, quando ele contempla a santa majestade, o Todo-Poderoso e o superabundante amor de Deus, em contraste com o seu próprio discernimento, ou também o seu desmerecimento, porque nós na verdade não merecemos nada, é tudo bondade de Deus. Então a sua culpa, a sua total desvalia o que é sua condição sem a graça divina. Então chegamos à conclusão de que sem a graça divina não somos nada, não somos ninguém, não servimos para o reino, não servimos para Deus, para o louvor do nome de Deus. Então a pessoa humilde, ela está livre do orgulho e da arrogância. É fácil discernir, é fácil entender, é fácil compreender uma pessoa se ela é humilde ou não. A humildade é isto aí, deixa a pessoa livre do orgulho e da arrogância. Antes, coloca-se em posição de submissão a outros, e a prestativa e a cortesia contínua na vida desse líder. Então o humilde não se considera autossuficiente, e todavia reconhece seus próprios dons, recursos e realizações. Claro que todos nós sabemos se estamos certos ou não, fazendo ou não, se temos dons, talentos ou não, se estamos realizando algo bom ou não. Isto está na nossa consciência, isso está na nossa mente, no nosso comportamento. Então, quando você faz, você é reconhecido, você é honrado. Então quer dizer que se você fazer, ser considerado, ser honrado, ser cheio de talentos, de habilidade, de dons, não quer dizer que você não seja humilde. Você é humilde. Tanto o amor como a humildade são características do verdadeiro líder. Não existe um líder de sucesso despido do amor, despido de humildade. O desumano não vai muito longe. O arrogante não caminha uma milha. Ele é atropelado. Ele é deixado para trás. Ele é evitado. Não dá para conversar, não dá para dialogar, não dá para trabalhar. Então, pior ainda é uma pessoa que não tem humildade. O pior ainda que uma pessoa não ter humildade é ter falsa humildade, com a qual ela se sente orgulhosa por agir de modo humilde. Existem muitas pessoas que se acham humildes, mas na verdade elas não são. Quem tem falsa humildade está enganando apenas a si mesmo. Não consegue enganar a gente, não consegue enganar aquelas pessoas que ele convive. Então, meus amados, quem tem falsa humildade está enganando apenas a si mesmo, porque os outros percebem que é pomposo, adulador e arrogante, fingido, e até fingindo ser humilde, né? Uma falsa modesta, que é pecado. Eu não consigo. Consegue? Você sabe que você consegue? Está dizendo que não consegue? Eu não dou conta. Dá conta sim, você é capaz. E está dizendo que não dá conta? Isso é falsa modesta. Você consegue. Existem pessoas que usam desse artifício de falsa modéstia, e usa esta falsa humildade, serenidade. Presta atenção nessa palavra, nós vamos trabalhar ela. Ampliação da vida, expulsão do medo, sucesso e acessibilidade e recursos ilimitados são decorrentes da humildade. São os pontos que nós vamos trabalhar. São decorrentes da humildade.
Ao contrário do que se pensa comumente, irmãos, a humildade não suprime a personalidade de ninguém, nem afeta a sua liderança. Nós vamos ver hoje, nesse estudo, uma pessoa humilde, mas enérgica, pessoa humilde, mas sanguínea, pessoa humilde, mas com poder, pessoa humilde, mas cumprindo com as suas tarefas, uma pessoa humilde, mas resolvendo o problema. Mas só porque é humilde tem que deitar e deixar todo mundo pisar e sapatear em cima? Não, calma aí, não confunda humildade com frouxidão, com moleza, com falta de sangue, com falta de responsabilidade. Não, ele é humilde, eu faço o que quero. Não, calma, não faz não, não faz o que quer. Vamos ver isto. Veja que ao contrário, humildade não suprime a personalidade de ninguém, nem afeta a sua liderança. Ao contrário, é o meio pelo qual alguém aumenta a sua personalidade e realiza pelo poder de Deus as metas que Ele confiou. É a humildade que faz ele realizar. Não, ele é humilde, ele nem abre a boca quase. Não é isto. Ser humilde não é ficar calado. Ser humilde não é não fazer nada. Ser humilde é fazer muito, errar muito. Pastor, mas que loucura é? Porque quem não faz não erra. Quem faz sempre erra. Pode acertar para uns e errar para outros. Porque todas as vezes que um líder toma uma decisão, ele agrada a uns e aborrece a muitos. Então não tem como você agradar a todos. Toda decisão, por mais simples que ela seja, ela afeta alguém. Ela afeta alguém. Ela vai de encontro aos interesses de alguém. E aí? Aí o líder começa a sofrer perseguições, é normal. Retaliações, é comum. Isso é comum na vida de um líder. Então, falar acerca da humildade não nos torna mais humildes. Falar acerca de oração não nos torna uma pessoa de oração. Não. Não, de jeito nenhum. E se menos, muito menos. Pois quem é humilde não tem consciência disto. Quem é humilde, ele age com naturalidade. Ele não tem consciência de que é humilde. Eu insultei o pastor José Carlos uns 8 dias atrás. Falei, se o Espírito Santo me lembrar, eu vou contar. Lembrei. Eu sempre fui intrigado com o presidente Abraham Lincoln. Sempre fui intrigado com ele. Por quê? Quase todos os livros que você lê, alguém cita o Abraham Lincoln. Mas será que só ele foi presidente dos Estados Unidos? Não, muitos. E aí, por qual motivo? Eu descobri agora, só agora eu descobri. Qual o motivo de Abraham Lincoln ser tão mencionado, tão lembrado por todos? Por causa da sua humildade. Simples assim. Certa vez ele tomou uma decisão e o comandante geral chamou ele de burro. E essa notícia chegou até ele. Chega mesmo. Como chega? E aí ele falou assim para a pessoa, mas o comandante me chamou de burro. Te chamou, presidente? Então eu sou burro mesmo. Então se ele me chamou de burro, eu sou burro mesmo. Eu vou lá conversar com ele. E foi lá conversar com ele, e retratou, e voltou à decisão que ele tinha tomado. Então eu tomei uma decisão precipitada. Se ele, o meu comandante, me chamou de burro, eu tenho que avaliar essa decisão.
eu tenho que rever essa decisão. Chegou lá e senhor comandante, o senhor me chamou de burro? Sim, sua excelência, presidente, eu acho que é uma decisão burra. Então é o seguinte, se você realmente acha que eu sou burro nessa decisão, eu vou voltar atrás. Então nada feito, pronto. Humildade, reconheceu. Amigo é aquele que te mostra o erro, aquele que te confronta quando você está no caminho errado, tomando uma decisão errada. Então Abraham Lincoln, pastor José Carlos, é muito citado por todos, justamente por causa da sua humildade. Humildade. Veja, meus amados, que portanto, para ter humildade, devemos concentrar em outros caminhos que levam a ela. Primeiro caminho que nos leva à humildade: entronizarmos Cristo em nosso coração. Esse é já o primeiro passo, primeiro caminho a ser trilhado, entronizar Cristo em nosso coração. Vivemos uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Assumamos a atitude e o comportamento de uma criança. Sigamos o exemplo de Cristo na oração, nas relações pessoais, a distinção de classes e a autopromoção. Ei, tem que entronizar Cristo em nosso coração. Sem Cristo nada feito. Sem Cristo não tem graça. Sem Cristo não tem unção. Sem Cristo não tem poder. Sem Cristo não tem sabedoria. Sem Cristo não tem entendimento. Sem Cristo não tem compreensão. Segundo caminho, sirvamos os outros. Estou dizendo que é preciso, para ter humildade, concentrar em alguns caminhos que nos levam à humildade. Primeiro caminho, entronizar Cristo em nosso coração. Segundo caminho, sirvamos os outros. Ninguém consegue mostrar, provar, exercitar, viver a humildade sem servir os outros. O cultivo do amor e da expressão à humildade é essencial para um líder cristão. Por quê? Porque são características que nem sempre encontramos entre os chamados líderes que não são verdadeiramente cristãos. Mas os líderes que são verdadeiramente cristãos, nós encontramos estes caminhos. Encontramos Cristo na vida dela. Somente, irmão, somente quem sujeitar a tomar o lugar de servo e deixar Cristo derramar seu poder nele continuamente, estará capacitado para deliberadamente exercer uma influência especial dentro de um grupo familiar, dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, de modo a conduzi-los para metas de permanente benefício que vão atender às reais necessidades desse grupo. Então aprenda a servir aos outros. Vejamos que, já falei e vou repetir, que alegria é a música do amor, a paz é a harmonia do amor, a longanimidade é a resistência do amor, a bondade é o comportamento do amor. Sim, a fidelidade é a medida do amor, a humildade é a expressão do amor, e o autocontrole é o domínio do amor. Então, meus irmãos, a humildade é a expressão do amor. O que isso significa, pastor Baltazar? Significa ser pacífico, significa ser brando, significa ser domesticado, significa ser moldado. Pastor, que palavra, domesticado para ser humano. Tem ser humano que é pior do que burro mesmo, do que animal, do que fera brava. Tem ser humano que é pior do que cavalo, para dar coice.
A defesa do cavalo é da coice. Então o que significa ser humilde? Significa ser domesticado, como nós domesticamos um animal bravio, tornando este animal dócil. Tem pessoas que precisam serem domadas, né? Adestradas. Tem ser humano que é pior do que cão valente, pitbull. Tem uns aí que são pitbulls mesmo. Meu Deus, o que diz a Bíblia em Mateus 5,5? Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra é reservada para os humildes. Humildade, meus irmãos, é a graça que enfrenta o ódio. Humildade é a graça que enfrenta o furor. Humildade é a graça que enfrenta a violência. Humildade é a graça que enfrenta o descontentamento. Humildade é a graça que enfrenta a indignação. Humildade é a graça que enfrenta, meus irmãos, a cólera. Humildade é a graça que enfrenta a ira, a raiva, a ofensa. Humildade é a graça que enfrenta a animosidade, a aspereza, o mau humor. Humildade é a graça que enfrenta o fel, a violência, a calúnia. Humildade é a graça que enfrenta a mágoa, a vingança, a repulsa, a rivalidade, a competição. Humildade, meus irmãos, é a graça que enfrenta o fogo cruzado, o atrito, a inimizade. Tudo isso com toda cortesia. É como que se você estivesse apanhando e dizendo: não vai bater mais? Eu suporto mais, eu aguento um pouco mais, bate mais um pouco. Faça como a Milquilene quando ia apanhar: bate logo mamãe, bate logo mamãe. Joelhava, punha as mãos para cima, começava a chorar. Chorar não, pedir para apanhar, porque ela não chorava. A Milena chorou, sempre chorou sem apanhar. Mas a Milquilene podia apanhar que não chorava. Pedia pelo amor de Deus, pedia por todos os santos, né? Mas não tinha jeito não. Bate logo, mamãe, bate logo, tiver que bater, bate logo, para passar logo a dor. Você tem que entender que a humildade, a mansidão, é a graça que enfrenta tudo isto com cortesia, que enfrenta tudo isso com boas maneiras, com cavalheirismo, com civilidade, com bom humor. Humildade é a graça que enfrenta tudo isto com amabilidade, acolhimento, atenção, favor, polidez, bom tom, complacência. Humildade, meus irmãos, é a graça que enfrenta tudo isto com agrado, fineza, aperto de mão, gentileza, benevolência, recepção, respeito, abraço. Humildade é a graça que enfrenta tudo isto com serviço, presente, homenagem, comunicação, com educação. Então é simples assim. Humildade é o contrário da inveja. Humildade é o contrário da ira. Humildade é o contrário do interesse. Humildade é o contrário da vingança. Humildade é o contrário disto. Os corações verdadeiramente humildes não se irritam, seja qual for a provocação. Não é uma falsa humildade. A falsa humildade, ela suporta muita coisa com interesse, pelo interesse, mas é uma falsa humildade. Dê poder a uma pessoa dessa para você ver. O que ela faz? Coloca poder na mão de uma pessoa que usa de falsa humildade. Aquilo que nós chamamos de obediência por cálculo. É uma ovelha muda até alcançar o seu objetivo. Depois que alcança o objetivo, ela diz: agora eu vou desforrar tudo. Sofri muito para chegar nesse lugar, humilhei demais para ocupar esse cargo, agora vão ver comigo. Funciona mais ou menos assim. Mas como é transformado numa pessoa diferente, dá poder para uma pessoa que usa de falsa humildade, obediência por cálculo. É aquela história do diácono que era maravilhosamente trabalhador na obra do Senhor. Todos os pastores gostavam daquele diácono. Tinha que atravessar o rio, e quem remava a canoa? O diácono. Só ele remava a canoa, só ele podia, só ele tinha condições, só ele sabia. Ele era tão bom que resolveram consagrar ele a presbítero do outro lado do rio, na festa. Aí, na volta, chegaram todos à beira do rio, está todo mundo lá parado, esperando ele assumir o comando da canoa. E ele de braço cruzado, perto da canoa,
Todo mundo olhando para ele, e ele: mas você não vai remar canoa? Não, eu só remei esta canoa enquanto eu era diácono, agora eu sou presbítero. Vocês não esqueceram? Vocês já esqueceram que agora há pouco eu fui consagrado ali a presbítero? Que vocês arrumem outro diácono agora. Falsa humildade, obediência por cálculo. Veja, meus irmãos, que os mansos tornam o bem pelo mal. Não lamento o fato do próximo desprezar seus esforços e nem exigir grandes coisas de seu semelhante. O que diz Tiago 3,17? Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Versículo 2: que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, mostrando toda a humildade para com todos os homens, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, vivendo em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Senhor. 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Vale um amém pela palavra? O que disse Mateus? Está atrasado ali? Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que diz lá Romanos 12:21? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meus irmãos, a mansidão, a humildade para com Deus, consiste em aceitar todas as suas providências, sem murmurar, sem mostrar mau humor, e nem dar lugar a qualquer ato de oposição. Quais são os atos de oposição? Resistência, controle, repulsa. De forma alguma. Então a mansidão, a humildade, é a virtude que oferece paciente gentileza em retribuição ao ódio, ofensa ou hostilidade. Humildade, meus irmãos, é o oposto do orgulho. Humildade é o oposto do amor próprio. Humildade é o oposto da arrogância. Humildade é o oposto da altivez. Humildade é o oposto da soberba. Humildade é o oposto da presunção. Humildade é o oposto do endeusamento. Você talvez não conhece esse termo, mas tem pessoas que querem serem endeusadas. Humildade é o oposto do inacessível. Humildade é o oposto da ira. Humildade é o oposto do autocontrole. Humildade é o oposto da vingança. Dá para entender o que é ser humilde? A humildade não reage à provocação. Não, pode insultar, pode provocar. Paga o mal com o bem, e do outro nada exige e pouco espera. Em relação a Deus, a humildade, mansidão, é a concordância com todos, sem murmuração, rebeldia e ressentimento. Então o mundo lá fora considera o manso covarde. O mundo considera o manso humilde vacilante. O mundo considera o humilde uma alma tímida, moralmente débil ante as batalhas da vida, que não reage, não desforra. É aquilo que todos nós devemos fazer, que não é fácil fazer: levar o desaforo para casa. Não é fácil levar o desaforo para casa. Você quer desforrar. Então o mundo acha esta pessoa humilde uma alma tímida, uma pessoa muito débil, fraca ante aos embates da vida, porque ela não reage às afrontas. Não, de forma alguma. Humildade, porém, meus irmãos, não é fraqueza, é força tornada gentil. Diga assim comigo: humildade não é fraqueza, é força tornada gentil.
É isto que é humildade. Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que foi considerada a pessoa mais mansa da terra. Matou um egípcio e enterrou na areia, tá? Já que sabe quem é? Moisés. Diz Números capítulo 2 versículo 3. Projeta aí para os irmãos verem. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Meus irmãos, nunca esqueça do que eu vou te dizer. Mas havia aço na sua estrutura moral e raios e trovões no seu zelo. Eu disse para você que ser humilde não é ser frouxo, ser mole, cabisbaixo, calado. Não. O que diz Êxodo 32, 19 e 20? Projeta, por favor, Êxodo 32, 19 e 20. Vamos ler juntos? E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte, e tomou o bezerro que tinha feito, e queimou-o no fogo, moendo-o até que tornou em pó, e espargiu sobre as águas, e deu a beber aos filhos de Israel. Seus idólatras, vocês vão ter que beber esse ouro aqui em pó, dissolvido na água. Beba, beba, beba. O mais humilde, o mais manso fez isto. Deu para entender o que é ser mansidão? É fazer o que tem que ser feito, é agir com responsabilidade, é não deixar o povo extraviar. Se ele não tivesse feito isto, todo mundo se tornaria idólatra diante de um bezerro de ouro, feito por poucos dias de ausência dele. Ele chegou e desfez tudo aquilo ali. Vamos falar de Jesus? O Senhor Jesus era manso e humilde. Ele acabou de dizer: sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Vocês querem aprender alguma coisa sobre mansidão e humildade? Sou eu. Jesus está dizendo: aprendei de mim. Ei, sou professor. Em matéria de humildade, de mansidão, eu dou aula. Eu tenho exemplo para dar. Ei, sou humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas basta-nos vir. Como expulsou os cambistas do templo e denunciou a hipocrisia dos fariseus. Ah, mas Jesus é manso e humilde. Olha aí, Mateus 21, 12. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Pensou que eu saiu chutando o negócio lá. Ia dar um chute aqui, mas quase que eu dou um chute nesse microfone. Sou ruim de encenação. Passamos uma vida inteira, amor, pregando lá em Gurupi, 30 anos, microfone, pedestal fixo aqui. Aí eu sou estático, não desgrudo. Tem pessoas que só pregam assim, né? A pessoa não sabe se ouve a mensagem, não sabe se ele vai tropeçar e cair. Mas tudo bem. Olha o manso Jesus. Quer mais? Lá em Mateus 21, 13. E disse-lhe: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertida em covil de ladrões. Quer ver o que ele fez com os fariseus e escribas? Mateus 23, 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, fazendo política, fazendo oposição, e depois de ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ei, essas pessoas que vocês estão ganhando, se vocês merecem o inferno uma vez, elas vão ganhar o inferno 2 vezes. Hipócritas. Quem está falando aqui é o manso e humilde, o manso e humilde Jesus. Meus irmãos, diga assim comigo: a mansidão e a força é a marca registrada do homem dominado por Deus. Não existe pessoa mais valente do que uma pessoa dominada por Deus. Tem uma valentia enorme. Valentia não quer dizer que não existe humildade. Não, é você cumprir com o seu dever, é você fazer o que tem que ser feito, é você agir na hora certa, claro, com responsabilidade. O que disse Mateus 5,5? Bem-aventurado, felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são bem-aventurados. A mansidão, a humildade controla todo o ser e garante o sucesso. Existem pessoas, conheço não poucas, que não conseguem ter sucesso em nada na vida. Tem pessoas que não param em emprego nenhum. Ei, tem alguma coisa errada, não tem?
Falta de humildade. A humildade controla todo o ser e garante o sucesso. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a mansidão, a humildade é preciosa aos olhos de Deus. Pastor Baldassar tem isso na Bíblia, tem. 1 Pedro 3,4, projetem para os irmãos verem. 1 Pedro 3,4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Um espírito manso e quieto. Manso e quieto, que é o contrário que eu disse lá. A humildade é contrário à presunção, à altivez, à arrogância, orgulho. Agora aqui, é preciosa aos olhos de Deus a humildade. É precioso diante de Deus. Vamos ver alguns benefícios da humildade, vamos? Os benefícios da humildade. Primeiro benefício, serenidade. A humildade favorece a serenidade. Vai entornar? Não vai entornar. Vai derramar o leite? Não vai derramar o leite. A menos que você desafie a esposa. Lá em casa, teve um período, lá em casa que era 6 litros de leite todos os dias. E não tinha um dia para não derramar. Aí eu implicava com aquilo. Um dia eu falei, hoje eu que vou ferver esse leite. Peguei um livro e fui lá para a beira da panela. 6 litros de leite. Olhava a panela, nem sinal de fervura. Tá lendo aqui. Quando eu voltei para a gente, tinha derramado quase tudo. Não adianta. Tem hora que você pensa, agora vai entornar tudo. Agora vai derramar o leite. Não, não vai. A humildade favorece a serenidade. Porque atrás desta serenidade vem a confiança, vem a fé, vem a esperança, vem a experiência. Quem não tem a experiência não entra nesse estágio de serenidade, entra no desespero, porque falta-lhe experiência. Quantas pessoas que quase morreram, se acabaram, quando começou a pandemia, fechar tudo, e nós fizemos foi abrir mais cultos, realizar mais reuniões, criamos o Casados com Graça, e aí que nós estávamos aqui mesmo na igreja, a igreja não ficou um dia sem ninguém, pastor Jonas, pastor José, o Edson, não fechamos a igreja um dia sequer. Ei, serenidade. A humildade favorece a serenidade. Segundo, benefício da humildade, ampliação da vida. Lembra que eu falei que ia falar disso? A humildade o guia ao estudo, à fé e ao serviço. Ampliação da vida. A humildade te leva a isto. A humildade te faz estudar mais, ler mais, pesquisar mais, buscar mais. Porque a humildade sempre vai sentir inferiorizada. Então por isso que ela se dedica mais. Inconscientemente, sempre você vai achar que é difícil. Então eu vou buscar mais, eu vou pesquisar mais, eu vou ler mais, eu vou me dedicar mais. Ampliação da vida. A humildade resulta na ampliação da vida, porque o humilde é fiel e se contenta com a posição onde está, e assim Deus pode dar-lhe mais. Sempre que você se sente satisfeito, contente com o que você está fazendo, com o que você é, pode esperar que Deus está reservando mais para você. Já tem reservado algo a mais para você. Pensa, agora não, nem tanto, mas eu sofri lá em Porto Velho e já sofri aqui, que todas as vezes após uma consagração de obreiros, eu sofri ataques
e afrontas. Aqui em Bauru tinha um que ficava na porta ali, me curando. Desapareceu, porque ele queria ser consagrado a presbítero por tudo nesta vida. Lá em Porto Velho tinha um que todas as vezes que vinha a consagração e não consagrava ele, levava tempo para a gente fazer ele voltar a congregar. Ou o trabalho que dava. Não vai, esse tipo de pessoas Deus não promove elas. Fique tranquilo. Eu estou dizendo que alguns benefícios da humildade. O primeiro benefício é a serenidade. O segundo benefício, ampliação da vida. Fique tranquilo, porque o humilde é fiel. Ele se contenta com a posição de estar, e assim Deus pode lhe dar mais. Quando menos espera, olha a promoção. Quando menos espera, olha a consagração. Quanto menos espera, olha você na diretoria executiva. Quanto menos espera, olha você liderando um grupo familiar. Quando menos espera, olha você sendo reconhecido. Terceiro benefício da humildade, a eliminação do medo. A humildade tende a banir o medo, porque se rege pelo amor, e perfeito amor lança fora o medo. O que diz 1 João 4,18? No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Meus irmãos, a humildade leva o líder a pegar-se corajosamente à verdade e à integridade. Quem é que vai bater contra a verdade e a integridade? Quem é que vai derrubar a verdade e a integridade? Quem é que vai minar a verdade e a integridade? Quem é que vai desfazer a verdade e a integridade? Quem é que vai fazer as pessoas acreditarem contrariamente à verdade e à integridade? É bater em ferro frio. Estou dizendo que a humildade leva o líder a pegar-se corajosamente à verdade e à integridade. Quarto benefício da humildade, sucesso. Opa, essa palavra me chama a atenção. A humildade guia ao sucesso. Aquele que sabe tudo, nada aprende. E é por isso que só uma atitude humilde cria as condições para se receber o conhecimento e a capacitação que leva ao sucesso. Que benefício que a humildade nos traz? Sucesso. Quinto benefício, acessibilidade de recursos ilimitados. Glória, hein? Há um princípio bíblico divino, pelo qual, meus irmãos, a força se aperfeiçoa na fraqueza. Vocês já viram esse versículo, né? Então os recursos de Deus acham-se ao dispor do líder humilde, que está disposto a reconhecer sua fraqueza. Aí a gente poderia ir lá para Deuteronômio, veja que versão é essa aí, Deuteronômio 8,16, joga aí para mim, lembrei que não está anotado, joga para mim, vamos ler junto? No deserto, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. 17, e digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder, esta riqueza. Outra versão disse. 18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Ei, estou te dizendo que os recursos de Deus acham-se ao dispor do líder humilde, que está disposto a reconhecer sua fraqueza. É saber que tudo vem de Deus. Aquele que não compreende esse princípio se enfraquece e desonra o Senhor. Serenidade, ampliação da vida, expulsão do medo, sucesso
e a acessibilidade a recursos limitados são todos decorrentes da humildade. Anota isso aí. Se você quer adquirir isto aí, são benefícios da humildade. Se você quer esta serenidade, ampliação da vida, expulsão do medo, sucesso e acessibilidade de recursos ilimitados, são todos decorrentes da humildade. Então não vale a pena ser arrogante, ser orgulhoso, ser altivo, ser presunçoso, bater no peito, não, se gabar, não, tem que, é Ele. Antes, lembrarás que é Ele que te dá força para adquirires poder, para adquirires riqueza. Ao contrário do que se pensa, irmãos, comumente, a humildade não suprime a personalidade de ninguém, nem afeta a sua liderança. É repetição, mas é preciso. Ao contrário, é o meio pelo qual alguém aumenta a sua personalidade e realiza, pelo poder de Deus, as metas que Ele confiou, pelo poder de Deus. Coloca o 18 aí, por favor. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Antes do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Mas tem que dar o remédio, tem que dar a receita. Vai a receita: como se cultivar a humildade. Como se cultivar a humildade? Primeiro, entronizar Cristo no coração. Lembra? Se Cristo vive em nosso coração, a humildade brotará nele, na proporção de nossa entrega pessoal a Ele. Entrega pessoal a Ele. É isto aí. Vamos glorificar a Cristo e não a nós mesmos. A humildade, irmãos, é a expressão do amor, que é o fruto do Espírito. O primeiro caminho para a humildade, portanto, é fazer de Cristo o Senhor de sua vida. Segundo, obedecer a Cristo. Se me amais, guardais os meus mandamentos. João 14:15. E João 15:10. A seguir: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tendo-vos dito isto, para que o meu gozo, a minha alegria permaneça em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, meus irmãos, como se cultivar a humildade? Entronizar Cristo no coração. Segundo, obedecer a Cristo. Terceiro, assumir a atitude e o comportamento de uma criança. Complicado, né? A criança é confiante e inocente, e não arrogante. Sabe que os outros são mais importantes que ela. É assumir a posição, uma atitude, um comportamento de uma criancinha. Isso tem que ser trabalhado, certo? Quarto, seguir o exemplo de Cristo em oração. Marcos 6,46 diz: e tendo-os despedido, foi ao monte a orar. O que diz lá em Lucas 6,12? Aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. João 17,9: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus sempre orou, Jesus sempre rogou. Eu estou te dizendo que, para cultivar a humildade, como se cultivar a humildade? Entronizar Cristo no coração. Segundo, obedecer a Cristo. Terceiro, assumir a atitude e o comportamento de uma criancinha. Quarto, seguir o exemplo de oração. Quinto, seguir o exemplo de Cristo nas relações pessoais.
Isso é difícil, né? Cristo demonstrou humildade na escolha de seus seguidores e amigos. 1 Coríntios 1:26 a seguir diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Veja que para cultivar a humildade é preciso seguir o exemplo de Cristo nas relações pessoais. Temos que ter muito cuidado com as nossas relações pessoais. Eu disse, não sei que dia que foi, me disse com quem tu andas e eu direi quem tu és. É verdade isso aí. Começa a andar com um mau elemento, você é mais um com ele. Ah, mas como é que eu vou ganhar as pessoas? Você vai ganhar com o seu exemplo, você vai ganhar com o seu testemunho, você vai ganhar evangelizando, você vai ganhar falando do amor de Jesus, você vai ganhar essas pessoas apresentando o plano de salvação, não convivendo dioturnamente com elas. Tudo bem, elas estão vindo com você para a igreja? Ou elas estão te levando para o mau caminho? Já estão indo na danceteria? Já está indo no barzinho de esquina beber? Então você perdeu a batalha. Por isso que Jesus confunde as pessoas, né? Com este exemplo maravilhoso que Ele nos dá. Confunde tudo, né? Escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Sexto, servir os outros. O que Lucas 22:27 diz assim? Se você quer cultivar a humildade, em sexto lugar, serve os outros. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Oh, aleluias! Isso é Jesus que está falando. O líder cristão deverá seguir 5 caminhos, se quiser cultivar a humildade em todas as áreas da sua vida. 5 caminhos. Na área social, primeiro caminho, na área social, deverá agir dentro do pensamento. O que diz Romanos 12:10? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Na área social. Segundo caminho, na área intelectual, deverá subordinar sua mente à de Cristo, de modo que ela possa render o máximo ao servir aos outros. Terceiro caminho, na área financeira, deverá compreender a verdadeira intenção de Wesley, quando afirmou, um grande escritor, é incrível esse livro de Wesley. O que ele disse? Ganhe o máximo que puder. Vocês já ouviram falar isso um dia? E economize o máximo que puder, para dar o máximo que puder, durante o máximo de tempo possível. Pronto, na área financeira, se você quer cultivar a humildade. Um líder eficiente, ele procurará investir seu dinheiro, contando com Deus para multiplicá-lo. Assim como o Senhor multiplicou os pães e peixes, a fim de alimentar a multidão. Simplesmente Deus vai colocando nas suas mãos. Porque sabe que na área financeira você reparte. Estive no banco semana passada, ou essa semana, para cancelar um acelerador de ponto. Neumann deve conhecer esse termo. Não sei como é que esse acelerador de ponto caiu na minha conta, debitando lá todo mês R$100 e poucos. Eu vou lá ver o que é isso. Fui lá cancelar, o rapaz lá muito amável, muito tratável, me atendeu muito bem. O senhor tem um crédito aprovado aqui? É mesmo, é? Vou fazer uma simulação para o senhor aqui. Gente, olha que tentação. Olha que tentação. E ele está acreditando que eu vou viver mais 20 e tantos anos. Está acreditando. Que bênção, né? Achei um que acredita que eu vivo mais 20 anos. Ai, verdade? Vocês têm fé, hein? Glória a Deus. Bênção demais. Na área física, deverá observar com humildade as leis da saúde, de maneira que possa servir mais eficientemente àqueles que Deus lhe confiou. Cuidar da saúde, eu luto, eu pelejo, né? Fazendo as minhas caminhadinhas, o pastor Carlinhos, o senhor me abandonou.
Deve reconhecer, meus irmãos, a importância do exercício físico constante, que fortalece o coração e os pulmões, e mantém a circulação nas melhores condições possíveis. Pastor André, ciclista. Claudeclei, ciclista. Pastora Adriana está ali, ó, ciclista. Quem é mais ciclista aí? Eu também? Olha aí. A Mangiane Moreno postou lá um pôster dela bonito. Eu só tenho 2 classes de amigos hoje. Primeira classe são a classe dos candidatos, e a segunda classe é a classe dos ciclistas. Se não é candidato hoje, é ciclista. Glória a Deus. É uma febre no Brasil, no mundo, esse negócio de bicicleta. Na área familiar, meus irmãos, o que eu estou dizendo mesmo? Vocês entenderam? O líder cristão deverá seguir 5 caminhos se quiser cultivar a humildade em todas as áreas de sua vida. O Ministério do Louvor pode vir na área social, na área intelectual, na área financeira, na área física, na área familiar. Deverá demonstrar humildade em seu relacionamento com o cônjuge. Na área familiar, deverá demonstrar humildade em seu relacionamento com o cônjuge e se conduzirá de maneira a não provocar seus filhos à ira. Diga assim comigo: um homem humilde não pensa em sua humildade. Somente aquele que assume a posição de servo está fraco. Somente aquele que assume a posição de servo e deixa Cristo derramar continuamente seu poder nele, está capacitado para exercer uma influência toda especial sobre um grupo, de modo a conduzi-lo a metas permanentes, benefício que atenderá às reais necessidades do grupo. Diga assim: me ajuda, Jesus. Diga: me ajuda, Jesus. Diga: me ajuda, Jesus. Só com a ajuda do Espírito Santo. Irmãos, só com a ajuda do Espírito Santo. Vez por outra a gente destempera, a humildade voa, desaparece. Aí você tem que cair aos pés de Jesus, pedindo misericórdia, chorando, humilhando, pedindo perdão. Magoei, feri, zanguei, falei desaforo, dei murro no vento. Principalmente para Pedro e Baltazar não tem diferença. Pensa nos homenzinhos difícil, sanguíneo, agitado. Tudo tinha que ser para ontem. Demorou muito, era para ontem. Meu Deus, valente. Eu que fico debaixo da graça de Deus, e eu fico no controle do Espírito Santo, temperamento forte. Aí o Espírito Santo vem e domina. Tem que entronizar Cristo o tempo todo. Tem que estar na graça o tempo todo. Mas existem muitos que são igual eu, igual Pedro. Jesus gosta desse tipo de pessoa, sabia? O mais valente dos 12 era Pedro. O mais apressadinho era Pedro. O mais atrevido era Pedro. Arrancava da bainha e cortava a orelha de Malco. Era ele que tinha a palavra. Todos podem te abandonar, mas eu jamais te abandonarei. Para trás de mim, Satanás. Olha aí que loucura. Sabe o que Jesus diz para Pedro? Pedro, quando te converteres, quando você nascer de novo, quando você mudar as suas atitudes, os seus comportamentos, quando você se tornar uma pessoa humilde, manso, vai e prega para os seus irmãos. Você não é testemunho para a sua casa, Pedro? Olha que lavada aqui. Mas para quem foi a oportunidade de ganhar 3.000 almas, 5.000 almas? Ei, Pedro, tinha coragem. Eu te disse que a humildade, a mansidão não reprime a coragem, não abafa a coragem, não esconde a coragem. Diga assim: tem misericórdia de mim, Senhor.